Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de tela de painel de encaixe, painel de pilha e grade uniforme. O painel de encaixe ele é uma tela que ele vai empilhar os objetos colocados, né, tanto na parte superior, inferior, esquerda e direita da tela. Então você vai poder escolher por onde ele vai começar esse empilhamento. E sempre o último objeto que você colocar nessa tela, ele vai se ajustar para caber na área restante não utilizada. O painel de pilha, a gente também pode empilhar esses objetos, mas só verticalmente ou horizontalmente, né? Então de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Então ele vai servir como uma sequência de informações, né? Você vai colocar ali objetos, informações que vão ficar sempre organizados em sequência, né? E também a gente tem a grade uniforme, que ele é parecido com a grelha, né, que a gente tem também como opção de tela, mas essa grade uniforme, ela ajusta o objeto de forma automática. E também dá para ajustar, se você quiser fixar a quantidade de linha e coluna, mas o grande diferencial dele é que ele vai se ajustando de forma automática. E nessas telas aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre visibilidade, como a gente pode trabalhar aqui no painel de encaixe com visibilidade desses objetos e também na grade uniforme, como que a gente pode trabalhar com a visibilidade. Vamos começar pelo painel de encaixe. Então aqui eu tenho uma pasta com a navegação tipo esquerda, para facilitar depois para trocar entre as telas, e dentro dessa pasta eu vou criar a tela do tipo painel de encaixe. Aparentemente, essa é uma tela normal, a gente não tem muitas configurações para ser feita nela. Mas o que a gente pode fazer? Então, a gente pode ir na caixa de ferramentas e começar a criar objetos de visualização, né, de conteúdo, para a gente poder organizar a nossa tela. Então, eu vou puxar aqui um objeto de visualização de conteúdo. E aqui na configuração da forma do objeto, eu tenho aqui em que ponto eu quero orientar ele na minha tela. Então eu vou usar a orientação dele para a parte superior, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um cabeçalho para a gente. Pensando em reaproveitar aqui os conteúdos que eu criei no vídeo anterior, então eu vou usar o conteúdo aqui que eu coloquei como cabeçalho, que é o conteúdo 3 aqui, né? Ele tem aqui a largura da tela e a altura de 100 milímetros, né? Então eu vou replicar esse tamanho para encaixar lá certinho. Então eu venho aqui na configuração do primeiro conteúdo que eu coloquei e a nossa altura é de 100 milímetros. Já vou aproveitar para colocar ele aqui, né? O conteúdo número 3, que vai ser o nosso cabeçalho. Eu vou puxar uma outra caixa de visualização aqui de conteúdo, né? Então percebam que ele já se posicionou na parte superior da tela, conforme eu tinha pedido, né? Então aqui na configuração da forma eu coloquei parte superior. E nesse outro conteúdo eu vou pedir para ele se ajustar à esquerda, né? Que vai ser a nossa outra tela, que vai ser uma tela de rolagem. Poderia ser um menu ali que a gente vai colocar alguma informação do canto esquerdo. Então aqui na nossa tela eu vou colocar ele aqui com a largura de 200, que é a largura que tem aquela tela, e vou já pedir para ele utilizar o conteúdo número 2, que vai ser a nossa tela de rolagem. E eu vou colocar aqui mais uma caixa de visualização de conteúdo. E percebam que ela vai ocupar o espaço que tem disponível. Mas esse terceiro conteúdo a gente ainda não tem. Eu vou aqui na minha pasta de conteúdos e vou criar um conteúdo tipo caixa de visualização, para ele poder se adaptar ao espaço que tem disponível na tela. E vou só escrever aqui nele, para ele ser
tela principal, só para a gente saber que realmente está puxando o conteúdo certo. Então aqui no nosso conteúdo eu vou colocar ele como conteúdo número 4, que vai ser nossa tela principal. Então aqui a gente consegue organizar conforme as nossas necessidades os conteúdos. E o que é interessante, a gente pode trabalhar aqui com a questão da ocultação desse conteúdo, né? Então, que nem eu comentei no vídeo anterior, a gente tem a opção de ocultar, de mostrar e de colapsar, né? De esconder esse conteúdo. Então, quando a gente vem aqui na parte de formas, a gente tem aqui a opção de visibilidade. Então, a gente consegue pedir para ele recolher esse conteúdo, né? E quando a gente está nessa tela, as telas que sobram aqui na sua tela, né? Ela vai se adaptar ao espaço que a gente tem disponível, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou no nosso conteúdo número 4, né? Que é a nossa tela principal, e vou criar dois botões. Vou desenhar no retângulo mesmo, vou criar um objeto, né? Vou automatizar esse objeto. Então eu vou colocar ele aqui com tamanho de 100, por exemplo, e com uma largura de 20. E vou posicionar ele bem aqui no canto da tela. Vou replicar esse objeto, vou copiar e vou colar ele. E vou pedir para ele virar aqui em 90 graus. Só para ganhar tempo. Aí eu vou posicionar ele aqui no centro da tela mais ou menos. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um botão para ele ocultar a tela do lado esquerdo e ocultar a tela que está em cima. Então, como que a gente faz? Primeiro eu vou começar aqui pelo cabeçalho, né? Então eu vou na função do botão, em operação. Então, quando ele for clicado, ele vai fazer uma operação tipo Word e vai funcionar igual a porta lógica que eu comentei no vídeo anterior, né? Então, se for duas informações iguais, ele vai para zero. Se for diferente, ele vai para a informação que é diferente de zero. Então, eu vou jogar o valor 2 nesse caso, porque eu quero usar a opção de recolher. E o destino, eu vou criar uma variável para nos ajudar. Então, vou aqui em adicionar variável, vai ser do tipo inteira e vai ser ocultar cabeçalho, só para ficar mais fácil. Adicionar essa variável, dá um OK. E aqui, nesse outro objeto, também vai ser uma operação tipo Word, mesma porta lógica, a origem vai ser 2, e eu vou criar uma outra variável para ocultar a minha tela do lado esquerdo. Então, também vai ser uma variável do tipo inteira, e aqui eu vou colocar ocultar tela lateral. Adicionar essa variável e OK. E eu vou voltar na nossa tela aqui que a gente desenhou e na opção de visibilidade do cabeçalho aqui, por exemplo, eu vou trocar a visibilidade dele de visível para variável que a gente criou. Então vai ter aqui ocultar cabeçalho. E aqui na tela de rolagem, que é a nossa tela lateral, eu vou trocar aqui para ocultar tela lateral. E vamos simular para ver como é que ficou. Ele simulou aqui para a gente, né? Aí só um detalhe, eu reutilizei a base do vídeo anterior, então aqui a gente tem o nosso pop-up, né? Então ele continua trabalhando da forma que precisa, só que aqui está numa outra organização. Então eu tenho o cabeçalho, a tela de rolagem e a tela principal. Lembrando que a tela de rolagem aqui eu tinha feito ela maior mesmo, para poder você subir a informação caso necessário. Mas agora o diferencial é que eu criei esses botões. Então quando eu clicar aqui no botão de cima, eu vou ocultar
esse objeto, né? Então a tela de rolagem só subiu, né? Ela não vai ter nenhuma diferença, mas a tela principal aqui ela esticou, porque eu utilizei uma caixa de visualização, né? Então ela vai se adaptar ao tamanho de tela disponível que a gente tem. E se eu clicar aqui do lado esquerdo aqui nesse outro botão, ele vai ocultar a minha tela de rolagem. Então a automação vai funcionar desse jeito nessa tela, né? Então se eu apertar novamente, ele vai devolver aqui o cabeçalho e devolver a tela de rolagem. Então, conforme a sua necessidade aqui, você pode ajustar essas telas. E o nosso painel de pilha, ele vai funcionar de forma semelhante. Então eu vou criar aqui uma nova tela, sendo o painel de pilha. Então se a gente adicionar aqui, por exemplo, uma visualização de conteúdo também, né? Ela vai se adaptar ali à tela, mas aí já tem algumas diferenças. Então vocês percebam que ela já posicionou na parte superior e aqui na configuração do conteúdo eu não tenho mais aquela opção de superior, esquerda, direita, né? Então não é no conteúdo que eu seleciono para onde que ele vai ficar, é na própria tela. Então quando eu clicar aqui na tela, ele vai me dar a opção de orientação vertical ou horizontal, tá? Então essa tela ela é bloqueada para trabalhar só dessas duas formas. Então aqui faria mais sentido a gente na verdade usar objetos. Então imagina que vocês queiram fazer uma pilha de informação. Então, tem uma informação A, uma informação B, uma informação C. Então você vai criando essa informação, né, conforme essa pilha de objetos que você vai selecionar. Ou mesmo de forma vertical, né? Então você pode fazer a pilha dessas informações dessa forma. E a nossa última opção de tela aí, que é a grade uniforme, ela ela vai trabalhar muito igual às outras opções de grade que a gente tem, mas essa ela tem o benefício de se adaptar de forma automática. Então, quando eu for adicionar aqui um objeto na tela, então vou colocar aqui um arco, por exemplo, ele vai posicionar esse objeto dentro da tela inteira. Se eu colocar um segundo objeto, vou colocar uma elipse. Ele já vai dividir para minha tela de forma igual e já vai posicionar os dois objetos do mesmo tamanho. Se eu continuar colocando os objetos, ele vai dividindo a tela conforme o espaço disponível e se passar do espaço, ele vai criar uma outra divisão de forma automática. Tá? Ele sempre vai trabalhar aqui de padrão automático. Então, quando você vier na configuração da tela, a quantidade de linha e coluna vai estar em zero, tá? Mas você pode até limitar para ele. Fala, eu quero uma coluna só. Então ele vai adaptar todos os seus objetos para essa única coluna. Ou se você quiser, por exemplo, uma linha também, ou duas linhas, né? Ele vai adaptar todo mundo para essa quantidade que você selecionar. E outra característica importante, aqui ele vai deixar todos os objetos do mesmo tamanho, tá? E aqui também é interessante nessa tela que a gente consegue trabalhar com visibilidade. Então eu vou criar aqui para a gente mais alguns objetos, mais algumas variáveis, né, para a gente poder brincar aqui com a visualização desses itens. Então eu vou criar agora botão mesmo, né? Vou usar aqui o interruptor. Então, interruptor 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou usar esse interruptor para trabalhar com os quatro primeiros objetos aqui é, na visualização dele. Tá? Então eu vou aqui na configuração da operação desse botão. Né? Vou escolher também tipo Word. Também a operação vai ser XOR. Também vou usar a questão do número 2, que trabalhar com a visibilidade dele, né? Eu vou ocultar o objeto. E eu vou criar uma variável para ser a variável que vai trabalhar com esse objeto. Então, vou colocar aqui objeto 1,
Adicionar essa variável, ok. Aqui vai ser também da mesma forma, número 2 aqui é a origem, só que eu vou criar uma outra variável para a gente trabalhar com isso. Então vai ser inteira, objeto 2. O terceiro vai trabalhar com também tipo Word, porta lógica, número 2. Vou criar uma outra variável, objeto 3. E também aqui eu vou transformar ele para ser nosso botão do objeto 4. E aqui nos objetos, eu vou na parte de forma, tamanho e localização, ele vai ter aqui a opção de visibilidade. Então aqui eu vou selecionar a variável que vai ser a visibilidade dele, que vai ser aqui o objeto 1. Esse vai ser o nosso objeto 2. Esse vai ser o nosso objeto 3. E esse vai ser o nosso objeto 4. E vamos simular para ver como é que ficou. Então aqui ele já puxou para a gente a tela inicial, né, que está programado, e eu vou para a nossa tela 3, que é a nossa tela aí de grade uniforme que a gente criou. Só lembrando que eu esqueci de deletar aqui, o pop-up continua aqui funcionando, tá? Então ele fica, a tela mestre fica sobreposta em tudo, mas aqui vai dar para entender o que está acontecendo, né? Então, se eu clicar aqui no nosso primeiro botão, ele vai ocultar o primeiro objeto. Se eu clicar aqui no quarto botão, ele vai ocultar o quarto objeto que eu tinha criado. Mesma coisa do segundo e do terceiro. Então aqui você consegue brincar com a questão de sequência de objetos, de ocultação, né? Então você consegue trabalhar nessa variável que vai ficar ocultando ou não o objeto, ou pode ser uma variável do seu projeto, através da leitura no CLP, né, alguma informação, enfim. O importante é você ficar alterando esse valor da variável para poder aparecer ou não esses objetos, essas informações na tela. E esse foi o vídeo sobre os painéis de encaixe, de pilha e grade uniforme. Obrigado pela atenção.